Jovem desvalida transforma sua vida após encontro surpreendente com rico empresário. Clara sempre se sentiu como uma folha ao vento em uma pequena cidade costeira do Brasil. A rotina monótona da casa, o cheiro do peixe fresco do mercado, o murmúrio constante do mar batendo nas rochas, tudo isso a cercava, mas não a preenchia. Ela sonhava com cores, com pincéis e grandes telas, mas cada dia se via mais presa em obrigações familiares que a afastavam de seu desejo mais profundo. O peso da expectativa da mãe e do pai a esmagava. Os sonhos pareciam uma miragem perdida no horizonte. Mas tudo mudou numa manhã ensolarada. A cidade estava em polvorosa com a chegada de um misterioso empresário. Alexandre, um homem de fala suave e olhar penetrante, descera de um elegante iate, atraindo olhares curiosos. O que o trazia a esse lugar? Respiração suspensa, Clara viu o homem atravessar a praça, como se uma aura de magia o envolvesse. Ele buscava inspiração para um novo projeto artístico, algo que só ele poderia criar. Quando seus caminhos se cruzaram, o mundo parou. Clara estava em frente a uma galeria local, arregalando os olhos para as pinturas, quando Alexandre a abordou. Estava pensando se você poderia me ajudar com uma ideia. A voz dele era como música, e Clara sentiu um frio na barriga. O convite a levou a um universo de possibilidades. Conversas se transformaram em risadas, e risadas em confidências. Um mundo colorido e vibrante, muito além dos muros cinzentos de sua vida anterior. Mas os segredos que Alexandre guardava eram pesados. Em um momento de vulnerabilidade, ele compartilhou seus fantasmas, suas falhas. A tristeza pairava em seu olhar. Clara sentiu um nó na garganta. A dor dele ressoava dentro dela. Eu já perdi muito, ele disse, como se o peso de suas palavras pudesse arrastar a noite consigo. O medo, que um dia fora apenas sombra, agora ganhava corpo, ameaçando a conexão que rapidamente florescia entre eles. A empolgação durou pouco. Um rival, um artista local frustrado, que não suportava a ideia de alguém como Alexandre em sua cidade, decidiu interferir. Ele começou a lançar rumores, criando um veneno que se espalhava como a maré alta, e Clara, na linha de frente, se viu dividida entre o que sentia e a pressão do que a sociedade esperava dela. Frustrada e confusa, Clara decidiu buscar respostas. Em uma de suas visitas à velha casa dos avós, ela se deparou com um diário empoeirado, escondido numa gaveta. Ao abrir as páginas amareladas, segredos familiares começaram a se revelar, transformando sua vida em um quebra-cabeça ainda mais complicado. A dor e a culpa que circulavam em sua linhagem pareciam ter um eco ressonante em sua vida. O coração de Clara pulsou forte. O que fazer agora? A liberdade que tanto almejava parecia mais distante, e a relação com Alexandre balançava na corda bamba. A felicidade estava ao alcance das mãos, mas, ao mesmo tempo, uma tempestade se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Clara pulsava forte. O que fazer agora? O desejo de liberdade parecia mais distante, enquanto a relação com Alexandre balançava na corda bamba. O peso na sala era insuportável. Uma tempestade se aproximava, e ela mal sabia como tudo mudaria em um instante. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Clara decidiu ir até a praia para colocar os pensamentos em ordem. As ondas quebravam com força na areia, como se quisessem levar suas dúvidas. Ela caminhava com a brisa salgada no rosto, tentando encontrar a clareza que tanto precisava. Ao olhar para o horizonte,
Com um misto de esperança e desespero a invadiu. O que ela realmente queria? As cores que sonhava em pintar ou a vida segura que os pais esperavam? De repente, um grito cortou o ar. O som era agudo e desesperador. Clara virou-se rapidamente e viu uma multidão se formando à distância, perto do local onde o iate de Alexandre estava ancorado. Corações disparados, ela correu em direção ao tumulto, pé ante pé na areia, sem saber o que esperar. O mar estava agitado e seu estômago se revirou. O que ela encontrou a deixou paralisada. Alexandre estava em pé, cercado por homens em roupas escuras, com expressões ameaçadoras. Um deles, o artista local que havia tentado arruinar a reputação de Alexandre, gritou algo sobre uma traição. A cidade não precisa de você. O que você realmente está fazendo aqui? As palavras ecoaram como um trovão. Clara sentiu o coração desabar. Sem ter certeza de como agir, ela se aproximou, seu cérebro girando. Tudo o que ela achava que sabia sobre Alexandre estava se despedaçando bem na sua frente. Ele não era apenas um empresário. Ele era parte de um segredo que a cidade escondia a 7 chaves. No meio da confusão, uma mulher apareceu, pálida como uma sombra. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mãe de Alexandre. Você não pode fazer isso, Alexandre. A voz dela era suplicante, mas uma camada de frieza nas palavras gelou o ar. A verdade precisa ser revelada. A multidão murmurou, a tensão crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Clara olhou para Alexandre, que agora parecia descomposto. Seu rosto estava pálido, e ele evitava o olhar da mãe. O que está acontecendo? Clara perguntou, a voz tremendo, mas o silêncio pairava, como uma noite sem estrelas. E então, tudo mudou. O artista local, em um acesso de raiva, puxou algo do bolso. Uma fita pendurada como um talismã. Um jogo sujo. Alexandre, você mentiu para todos nós. Sua herança tem segredos que não podemos ignorar. O murmurinho da multidão cresceu, as expressões mudando. De curiosidade para horror. Herança? Clara sussurrou, enquanto seu cérebro tentava acompanhar. Que segredos? Alexandre se virou, e em seus olhos havia uma mistura de dor e arrependimento. Clara, eu não sou quem você pensa que sou. Minha família tem uma história que amaldiçoa a cidade. A voz dele tremia. Clara sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? O que estava escondido? Um profundo silêncio tomou conta. As ondas rugiam mais alto, parecendo enfatizar o momento. Ela percebeu que tudo o que havia acreditado sobre Alexandre poderia ser uma ilusão. A multidão aguardava, a expectativa no ar era palpável. Cada respiração parecia pesada e carregada de perguntas não ditas. Alguma coisa precisa mudar, Clara. A última frase de Alexandre cortou o ar, e naquele instante todos perceberam que a outra face dele estava prestes a ser revelada. Clara sentiu um frio na espinha, e olhando para aqueles olhos, sabia que havia muito mais em jogo do que apenas corações partidos. E assim, com o vento uivando entre elas, ela percebeu que seu mundo poderia ser transformado em um pesadelo. Precisava saber a verdade, mas e se a verdade fosse mais devastadora do que conseguiria suportar? O silêncio ainda pairava sobre a multidão. O coração de Clara batia descompassado. A revelação de Alexandre a atingiu como um soco no estômago. O que ele queria dizer? O que mais ele estava escondendo? A tensão era palpável. As ondas, quebrando na areia, pareciam gritar por respostas. Alexandre olhou em volta, quase buscando apoio nos rostos conhecidos, mas só encontrou hostilidade. Vocês não entendem, ele exclamou, a voz ecoando na praia. Eu nunca quis trazer este peso para a cidade. Estou aqui para... Para o quê? O artista local interrompeu, com um sorriso desdenhoso. Se esconder? Ou será que você quer se vingar? Palavras venenosas. Os murmúrios se intensificaram. Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que ele queria dizer sobre a herança? Qual era a culinária obscura que havia permeado suas vidas? No entanto,
Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma neblina se aproximou da costa. Não era apenas névoa. Era uma presença estranha, quase sobrenatural, que trouxe um frio cortante. Clara contraiu-se, sentindo um arrepio correr pela espinha. Todos os olhares se voltaram para o mar, onde uma figura emergia lentamente das águas turbulentas. Era uma mulher. Seu vestido flutuava ao redor dela, como se estivesse sendo puxado pelas marés. Clara reconheceu a expressão. Era familiar. Uma lembrança enterrada em seu passado. Sua avó. Mas sua avó tinha partido anos atrás. O choque fez seu sangue gelar. Clara, a mulher chamou, a voz se erguendo sobre as ondas. Você precisa saber a verdade sobre a maldição que corre na nossa linhagem. A multidão estava em choque, alguns parecendo se agachar, outros tentando compreender a cena surreal. A maldição, Clara sussurrou, os olhos fixos na imagem fantasmagórica que se aproximava, como se as águas fossem feitas de sombras. Alexandre estava ao seu lado, pálido como a lua. Ele tinha a expressão de alguém que não sabia se deveria estar surpreso ou apavorado. Sim, a mulher na água gritou, agora mais próxima, revelando os olhos claros como os de Clara. Segredos foram guardados por gerações. O legado da sua família e a dele estão entrelaçados. Alexandre não é o que parece. A revelação a atingiu como um trovão. Seu mundo estava desmoronando. Antes que pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar. Um dos homens que cercavam Alexandre perdeu a paciência. Basta! Ele avançou, a mão erguida. Uma faca brilhante refletindo a luz do sol. Não! Clara gritou, enquanto a adrenalina disparava por seu corpo. Mas era tarde demais. O homem lançou-se na direção de Alexandre. O barulho de uma luta irrompeu. O som da lâmina cortando o ar misturou-se ao grito de horror da multidão. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto o caos se instalava. Tudo foi um borrão. Alexandre desviou-se, mas não antes que o homem conseguisse rasgar a pele de seu braço. Um fio de sangue escorreu lentamente, misturando-se à água da praia. Clara sentiu o pânico crescer, as vozes ao redor se tornaram gritos ensurdecedores. O choque da cena fez seu corpo paralisar. Foi então que a mulher da água olhou diretamente para Clara, seus olhos ardendo com uma intensidade que fez tudo ao seu redor desaparecer. Você é a chave. Esse reverberaram em sua mente, enquanto o caos ao seu redor aumentava. A tensão, o medo. A revelação de segredos ocultos. Tudo fez o mundo parecer pequeno. As ondas rugindo como se pudessem engoli-la. O que Clara escolheria? O que significava ser a chave? E assim, naquele momento de desespero e revelação, a praia se tornava um palco, onde o destino aguardava ansiosamente sua escolha. O futuro que antes parecia claro, agora era um labirinto, envolto em mistério e perigo. E em meio a tudo isso, Clara compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio ainda pairava sobre a multidão, o coração de Clara batia descompassado. A revelação de Alexandre a atingiu como um soco no estômago. O que ele queria dizer? O que mais ele estava escondendo? A tensão era palpável, as ondas quebrando na areia, parecendo gritar por respostas. Então a mulher emergiu da água. Sua presença parecia desafiar as leis da natureza. Clara estava tão absorta na figura fantasmagórica que quase não percebeu o que estava se desenrolando ao seu redor. A luta entre Alexandre e o homem sombrio se intensificou. Ele estava em perigo, o sangue escorrendo. Do braço de Alexandre brilhava sob o sol. A cena vibrava com a urgência dos acontecimentos. Mas em meio ao caos, a mulher destacou-se. Clara a reconheceu. Era a avó que ela nunca conhecera, mas sempre ouvira histórias. Uma ancestral que tinha desaparecido misteriosamente. A revelação a fez vacilar. O choque misturava-se à incredulidade. O que está acontecendo? Pensou. Seu cérebro lutando para juntar as peças. O mar agitado se tornava um espelho das tensões acumuladas. Clara, a avó chamou de novo.
A voz firme e marcante. A maldição que corre na sua linhagem é mais do que você imagina. As palavras ecoaram como um lamento longe demais. Alexandre é a chave, mas ele é também o medo que você tem de enfrentar. Enquanto isso, o clima mudava. O artista local, com a faca erguida, estava a poucos passos de Alexandre, que tentava se desvencilhar dos outros homens. Clara sentia a adrenalina bombear em suas veias. Não havia mais tempo. Mas, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, seu olhar foi atraído para a figura da avó, e então, como se o tempo tivesse estancado, algo extraordinário ocorreu. A mulher gesticulou, e um redemoinho de água começou a se formar ao redor dela. As ondas levantaram-se, criando uma barreira, quase mágica. Clara estava paralisada, sentindo a união de passado e presente se entrelaçando. Liberte a verdade, a avó gritou. Era um comando, um chamado que reverberou dentro da camada de segredos que cercava sua família. A multidão, agora dividida entre a luta e o espetáculo sobrenatural, ficou em silêncio. Apenas os ecos das ondas e o sussurro do vento preenchiam o ar. Então, um barulho ensurdecedor cortou o clima. A faca do artista local atravessou o espaço, mas não atingiu Alexandre. Uma onda repentina, como uma mão da natureza, desabou sobre eles, desviando o golpe. O homem foi lançado para trás, caindo na. A frase fez um nó se formar na garganta de Clara. Ela se virou para a avó, esperando respostas. O que isso significava? A conexão entre os dois estava além do que havia imaginado. As palavras de Alexandre explodiram em sua mente enquanto ele continuava. Havia um motivo para eu vir até aqui. A nossa história, os segredos, eles estão interligados. Neste momento, a massa de pessoas ao redor parecia não existir. Apenas Clara, Alexandre e a figura da avó estavam realmente presentes. O que cada um sabia, o que estava prestes a ser revelado. Mas o que Clara nunca viu chegando foi o próximo golpe. Um segundo homem, que havia ficado escondido nas sombras, lançou-se em direção a Alexandre, com uma fúria destrutiva nos olhos. A multidão voltou a gritar. Clara gritou. Um frenesi de terror tomou conta, enquanto tudo se desenrolava em tempo real. E a verdade começava a se desvelar, mas só para ser forçada a esperar mais uma vez. O que realmente conectava Clara a Alexandre? E o que mais estava escondido nas profundezas do passado? A escolha ainda não feita, a tempestade ainda por vir. Clara ficou paralisada ao ver a lâmina reluzente voar em direção a Alexandre. O tempo parecia desacelerar, o feixe de luz pontilhando o ar enquanto todos ao redor gritavam. A adrenalina subia. Em um instante, Clara se sentia presa na dúvida entre proteger Alexandre e entender sua própria verdade. Mas antes que pudesse se mover, um barulho estrondoso ecoou. Um trovão ressoou no céu, e uma rajada de vento forte surgiu do nada, como se a natureza estivesse respondendo ao clímax daquela tensão. A avó de Clara, ainda emergindo da água, lançou um olhar fixo para o céu carregado, e então fez um gesto, como se invocasse algo além do que estava visível. E num segundo inesperado, uma onda colossal ergueu-se do mar. Clara podia sentir o poder daquela água subindo, e em um impulso instintivo, ela gritou, cuidado! Mas não era apenas para Alexandre, era para todos. A onda se chocou contra a areia como um muro, e a multidão ficou em silêncio, paralisada, enquanto um mar de espuma e caos as envolvia. O artista local, pensando que poderia atacar, foi arrastado pela força da água, e o homem que segurava a faca desapareceu sob a fúria do mar. O desespero tomou conta. Clara tinha os olhos fixos em Alexandre. Ele estava perdido em meio à confusão, e quando a onda retrocedeu, ela se aproximou dele. Tudo era um borrão, e então, sem aviso, a avó gritou de novo. Clara, o legado é seu. Num instante, Clara sentiu a verdade atravessá-la como um choque elétrico. O que ela não entendia finalmente se tornava claro. A história da sua família a vinculava àquele lugar e Alexandre,
de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que você quer dizer? Clara se virou para a avó, mas a mulher apenas encostou a mão no coração de Clara e ela percebeu que a conexão entre elas era mais profunda do que o sangue. De repente, outro estrondo ecoou e, em meio à confusão, uma luz brilhante surgiu da água. Era como se um portal tivesse se aberto, revelando vislumbres de imagens distorcidas do passado, rostos familiares, memórias perdidas. E Clara reconheceu sua mãe, jovem e sorridente, e um homem ao lado dela, que parecia ser Alexandre. Mas não era o Alexandre que ela conhecia. Era alguém diferente, alguém que despertou dentro dela uma verdade que até então estava escondida. A imagem foi rápida, mas o impacto foi devastador. Por que você nunca me contou? Você é seu irmão. Clara gritou, o desespero em sua voz. O silêncio tomou conta novamente, enquanto a multidão, agora estática, tentava absorver o choque. Um irmão? O que isso significava? Se Alexandre era seu irmão, tudo o que ela conhecia estava em questão. E isso explicava a ligação inexplicável e a atração entre eles. Clara, não, eu não sou. Alexandre começou, mas antes que pudesse terminar, a luz do portal piscou e envolveu a todos. Eles choravam e gritavam, em meio a um conflito de emoções. A avó parecia fragilizada pela revelação. A dor nos olhos dela era palpável. A conexão estava mais clara, mas o caos a tornou distorcida. Com o espelho do passado se quebrando ao seu redor, Clara sentiu que seu mundo desmoronava. As ondas ainda rugiam, mas sua mente estava perdida em um turbilhão de emoções. Um irmão? O que isso significava para ela? O que mais poderia estar escondido nessa história de segredos familiares e conexões traiçoeiras? No último ato de desespero, Clara pegou a mão de Alexandre. O toque era faminto, como se suas almas quisessem se encontrar. Mas a verdade que ele talvez fosse seu irmão pairava no ar como um golpe fatal. E eles, sem saber o que fazer com isso, apenas ficaram parados, no olho da tempestade, com o mar agitado ao fundo, enquanto o futuro parecia mergulhar em escuridão. O que ocorreria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. Clara permaneceu paralisada. A mão de Alexandre na sua parecia uma âncora em um mar tempestuoso. As ondas rugiam ao fundo, e a revelação sobre eles ser irmãos pendia no ar como um fardo insuportável. O que isso significava? O olhar confuso de Alexandre refletia a mesma dor que a consumia. Mas não havia tempo para processar essa verdade. O caos ao redor deles estava prestes a explodir. A figura da avó, ainda emergindo das águas turbulentas, olhou diretamente para Clara. Isso não é tudo. A verdade é muito mais profunda. Soou mais como um alerta do que uma explicação. Clara prendeu a respiração. O medo a consumia. O coração batia descompassado, enquanto a multidão se agitava ao redor, boquiaberta. Então, do nada, uma sombra se projetou entre a água e a areia. Um segundo homem emergiu dos recantos da confusão. Era um homem desconhecido, com uma expressão de fúria ardente. Antes que qualquer um pudesse prever, ele se lançou na direção de Clara, os olhos fixos nela. Na mão, um objeto brilhava sob o sol. Era outra faca. Você também faz parte disso, Clara. A verdade vai ser revelada, ele gritou, e a multidão hesitou, assustada. A concentração de todos era palpável. Todos podiam sentir a tensão. A expectativa do que estava por vir. O homem avançava. E, em um movimento de puro instinto, Clara reagiu. Sem pensar, ela empurrou Alexandre, tentando protegê-lo de qualquer forma. Mas foi uma reação tardia. A lâmina atravessou o espaço, cortando o ar com um zumbido que parecia ecoar como um aviso. E antes que qualquer grito pudesse ser emitido, Clara saltou à frente dele. O metal frio atingiu seu braço e um choque percorreu seu corpo. A dor cravou no fundo, como um raio. Ela gritou, não apenas pelo ferimento, mas pela certeza de que tudo em sua vida mudaria novamente. O homem hesitou, o olhar de raiva transformando-se em pânico, quando percebeu o que havia feito.
A percepção do erro era inegável. A culpa o envolvia como uma névoa. Não. O que você fez? Alexandre correu até ela, seu rosto pálido, quase até desmoronar. Clara caiu de joelhos, a areia logo se misturando com seu sangue. A multidão que antes era só murmúrios, agora era um coro de vozes. Vozes confusas e aterrorizadas. Clara olhou para Alexandre, seu olhar uma mistura de dor e compaixão. Eu não posso deixá-lo. Suas palavras eram um sussurro, e a luz em seus olhos começava a se apagar. Mas então uma coisa ainda mais chocante aconteceu. A avó, que parecia tão imponente e determinada, começou a se desvanecer diante de Clara. Os contornos dela se tornaram nebulosos, quase como um sonho. Você precisa descobrir a verdade, Clara. O legado não acaba aqui. Em segundos, ela desapareceu completamente, como se fosse uma ilusão do mar. Clara arfou, a mente em um turbilhão. O que a avó estava tentando dizer? O que era essa verdade? Clara, Alexandre gritou novamente, mas estava cercado por um mar de pessoas em pânico. As ondas pareciam ousadas nesta tempestade de emoções. E em meio à confusão, reconheceu a figura familiar que emergia. Era a mãe de Alexandre, mas agora, seu rosto estava distorcido de dor. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. A conexão com Alexandre, a verdade sobre seus laços familiares, tudo isso parecia estar se desintegrando sob seus pés. Diante de tudo o que havia acontecido, ela percebeu que a história dela, a história de Alexandre, era uma tapeçaria feita de segredos que retorciam seus destinos emaranhados. Uma verdadeira maldição. A última visão que teve foram os olhos de Alexandre, cheios de lágrimas e desespero, enquanto a escuridão caminhava em direção a eles. Clara, não! O grito dele ecoou enquanto tudo girava na escuridão. E nesse momento, tudo ficou em silêncio. Quais verdades estavam enterradas nas profundezas de suas almas? O que ainda estava por vir? Ao perder a consciência, Clara se perguntou se poderia, algum dia, encontrar a resposta. E qual seria o custo da verdade em suas vidas? Clara sentiu a dor aguda em seu braço, a lâmina cortante ainda assolando quando, de repente, tudo ao seu redor se transformou em um caos ensurdecedor. O mar rugia como um leão enfurecido enquanto o mundo desmoronava. Alexandre estava ali, à sua frente. Os olhos cheios de desespero, mas a realidade começava a escapar entre seus dedos. O homem que havia atacado havia hesitado. Clara podia vê-lo se contorcendo, como se o peso do que fizera começasse a assombrá-lo. O que eu fiz? O que eu fiz? A repetição de suas palavras soava como um eco distante, em meio ao tumulto, mas as vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, enquanto o foco da vida de Clara estava em seu próprio corpo e nos braços que a sustentavam. Clara, fica comigo. Alexandre desesperou-se, agarrando sua mão, mas a cena à sua volta parecia em câmera lenta. As ondas batiam na areia, o cheiro do sal tornava-se misturado ao medo e à tensão no ar. Clara lutou por suas palavras, mas as forças estavam se esvaindo. Eu não sei o que fazer. E então, com um movimento rápido, tudo mudou. Uma pequena explosão de luz e um feixe de energia azul iluminaram a praia num segundo. Clara olhou para cima, aturdida. A avó que havia desaparecido antes agora estava de volta, mas havia algo diferente. O olhar dela estava carregado de um poder que Clara nunca tinha visto. Clara, é hora de lutar. A verdade ainda não foi revelada. Mas o que realmente estava acontecendo? Antes que pudesse pensar mais profundamente, a avó lançou um feitiço com as mãos e começou a falar em uma língua que Clara não compreendia. As palavras dançavam no ar, e uma onda de luz serpenteara em direção ao homem que a havia atacado. Ele tentou fugir, mas a luz parecia prender seus pés na areia. Clara, você precisa entender. O passado que você nunca soube está finalmente vindo à tona. A avó gritou,
e por algum motivo, uma luz intensa começou a brilhar em torno de Alexandre. Os olhos de Clara se arregalaram. A intensidade da luz aumentou até que uma imagem começou a se desenhar. Espere, o que está acontecendo? Clara perguntou, mas sua avó continuou. As imagens estavam se fragmentando, transformando-se em visões do passado. Uma casa antiga, risos e danças, os rostos de pessoas que Clemente não reconhecia. E então, em meio a essas memórias, Clara viu uma mulher, sendo cercada por homens. Uma expressão de desespero contorcia seu rosto. Era uma noite de festa. Clara quase podia ouvir as risadas. Mas de repente, uma imagem fez seu coração parar. Era o rosto de sua mãe, jovem e vibrante. Mas ao mesmo tempo, havia uma sombra que se aproximava. Ela tentava se libertar das garras de um homem. E Clara entendeu. O homem que atacara Alexandre era o mesmo que aprisionara sua mãe. Ele é um traidor, Clara gritou, uma onda de terror a invadindo. Mas a imagem se intensificou e naquele instante a sombra sobre o rosto de sua mãe se dissipou, revelando a verdade. A mulher que estava com a mãe de Clara era na verdade a avó de Alexandre. O choque foi como um soco no estômago. Não, não pode ser, Clara gritou, o desespero transbordando. Conexões antes invisíveis começavam a se entrelaçar, e nesse momento, o homem se libertou de sua prisão de luz. Ele se virou, e o olhar assassino cravou-se em Clara. Você vai pagar por isso, ele assobiou, e um sorriso maligno se espalhou pelo seu rosto. Clara, agora! A avó gritou, mas a dor no braço dela estava se espalhando, tudo estava escurecendo. A luz piscou, e o homem avançou para atacar novamente. As revelações estavam surgindo como nuvens de tempestade, e Clara entendia que a verdade era muito mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Alexandre, não é só você. Somos todos parte disso. Os olhos de Alexandre se arregalaram. A avó começou a recitar um feitiço, mas Clara já sabia que uma escolha tinha que ser feita. Uma escolha entre seguir o legado da dor, ou se levantar, lutar e entender onde sua história poderia a levar. Com um último olhar, Clara sentiu o poder da verdade pulsar dentro dela, mesmo em meio à escuridão. O destino estava prestes a se desvendar de maneira extraordinária. Clara permaneceu paralisada. A mão de Alexandre na sua parecia uma âncora em um mar tempestuoso. As ondas rugiam ao fundo, e a revelação sobre eles, ser irmãos, pendia no ar como um fardo insuportável. O que isso significava? O olhar confuso de Alexandre refletia a mesma dor que a consumia. Mas não havia tempo para processar essa verdade. O caos ao redor deles estava prestes a explodir. A figura da avó, ainda emergindo das águas turbulentas, olhou diretamente para Clara. Isso não é tudo. A verdade é muito mais profunda. Soou mais como um alerta do que uma explicação. Clara prendeu a respiração. O medo a consumia. O coração batia descompassado, enquanto a multidão se agitava ao redor, boquiaberta. Então, do nada, uma sombra se projetou entre a água e a areia. Um segundo homem emergiu dos recantos da confusão. Era um homem desconhecido, com uma expressão de fúria ardente. Antes que qualquer um pudesse prever, ele se lançou na direção de Clara, os olhos fixos nela. O homem bufava. No melhor estilo de um monstro que despertara da escuridão, seu rosto tomava uma expressão aterradora enquanto ele avançava. Uma faca em punho que reluzia sob a luz quente do sol. Você não pode escapar, Clara. A verdade vai ser revelada. Ele gritou e a multidão hesitou, assustada. A concentração de todos era palpável. Todos podiam sentir a tensão no ar, como se todos estivessem retendo a respiração. O homem avançava e, em um movimento de puro instinto, Clara reagiu. Sem pensar, ela empurrou Alexandre, tentando protegê-lo de qualquer forma, mas foi uma reação tardia. A lâmina atravessou o espaço, cortando o ar com um zumbido que parecia ecoar como um aviso.
As ondas rugiam e o mundo parecia um borrão. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Clara saltou à frente dele. O metal frio atingiu seu braço e um choque percorreu seu corpo. Ela gritou, não apenas pela dor, mas pela certeza de que tudo em sua vida mudaria novamente. As vozes da multidão tornaram-se um zumbido distante enquanto o homem hesitou. O olhar de raiva, transformando-se em pânico e depois em terror. Clara não, Alexandre gritou, mas estava cercado por um mar de pessoas em pânico. Os olhos próximos a eles estavam arregalados de medo, mas um, em particular, se destacou entre os rostos apavorados. Era a mãe de Alexandre, que emergiu das sombras, como se tivesse recebido um chamado para voltar. Você precisa saber a verdade. Sua voz soou como um eco na praia. Clara girou a cabeça em direção à mulher, confusa. O que quer que estivesse prestes a acontecer parecia mais importante do que sua dor. Estava escondendo algo, e é crucial que você entenda isso antes que seja tarde demais. Com os olhos cheios de determinação, a mulher começou a caminhar, como se estivesse deslizando pelos medos que a cercavam. O legado da sua família e do Alexandre não é o que vocês pensam. Ele não é seu irmão. As palavras penetraram na mente de Clara como relâmpagos. O quê? A incredulidade tomou conta dela. Como assim nem somos irmãos? Um mar de perguntas se aglomerava, enquanto a mulher caminhava com firmeza, até que num movimento súbito, um brilho de emoção atravessou seu rosto. Você não compreende. A ligação deles está muito mais profunda. Isso é uma farsa. Alexandre é... E então um grito cortou o ar e Clara se virou, os olhos atordoados, buscando a origem daquele som. Antes que pudesse captar tudo, um brilho intenso surgiu no céu. Uma luz dourada irrompeu, engolindo a cena em um raio ofuscante. O homem que havia atacado, que já estava hesitando, recuou, enquanto a multidão olhava para cima, boquiaberta. Era um brilho familiar, algo que Clara viu em seus sonhos mais agoniantes. E enquanto a luz pulsava, a mente dela detonou em flashes de memórias que não eram dela. Ela viu seu avô, sua avó e uma casa antiga, suas vozes murmurando segredos que nunca foram revelados. Quando a luz se desfez, Clara estava paralisada, absorvendo a revelação. O homem que atacou, agora se afastando, tornou-se uma sombra, quase irreconhecível, como se estivesse perdendo sua forma. Vocês nunca me entenderão, seus traidores. Ele gritou antes de desaparecer a partir de um instante, ecoando como um lamento na sua mente. Clara olhou para Alexandre, agora envolto pelo brilho do passado. O que está acontecendo? O que mais estava escondido nesse labirinto de mentiras? A conexão entre eles estava prestes a se destruir, enquanto mistério e dor se entrelaçavam. O que mais Clara não sabia? E assim, em meio a tudo isso, enquanto a tempestade se acalmava, o verdadeiro sentido da liberdade se tornava um dilema ainda mais difícil de enfrentar. Clara permaneceu, paralisada. A mão de Alexandre na sua parecia uma âncora em um mar tempestuoso. As ondas rugiam ao fundo, e a revelação sobre eles serem irmãos pendia no ar como um fardo insuportável. O que isso significava? O olhar confuso de Alexandre refletia a mesma dor que a consumia, mas nem havia tempo para processar essa verdade. O caos ao redor deles estava prestes a explodir. A figura da avó, ainda emergindo das águas turbulentas, olhou diretamente para Clara. Isso não é tudo. A verdade é muito mais profunda. Sua voz soou como um alerta. Clara prendeu a respiração. O medo a consumia. O coração batia descompassado enquanto a multidão se agitava ao redor, boquiaberta. Então, do nada, uma sombra se projetou entre a água e a areia. Um segundo homem emergiu dos recantos da confusão. Era um homem desconhecido, com uma expressão ameaçadora. Antes que qualquer um pudesse prever, ele se lançou na direção de Clara, os olhos fixos nela. Você não pode escapar, Clara. A verdade vai ser revelada, ele gritou,
e a tensão no ar parecia eletrizante. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. A adrenalina subiu, e em um impulso ela empurrou Alexandre para trás, mas antes que pudesse se mover, a lâmina reluzente cravou-se em seu corpo. Uma dor aguda a atingiu, e Clara gritou. Não pela dor física apenas, mas pela devastação emocional. O homem a olhou com desprezo. Suas palavras cortaram o ar como um golpe. É você quem precisa pagar. Ela caiu de joelhos, a areia misturando-se com seu sangue. Alexandre a segurou, o desespero em seus olhos. Clara. Ele estava apavorado, mas algo dentro dela estava mudando. A dor era intensa, mas havia uma profundidade de emoção que passou a dominar. E então, a figura da avó começou a desvanecer, seu rosto cheio de determinação. Você precisa descobrir a verdade. Clara. Não, desista. Ela parecia uma miragem, mas as palavras reverberaram na mente de Clara. O peso da história não era apenas dela, mas de todos eles. Clara não tinha certeza do que estava acontecendo. Você vai descobrir que tudo o que sabe é uma mentira. O homem desconhecido gritou, sua voz ressoando sobre as ondas. Enquanto Clara tropeçava, a luz a envolveu quando a avó fez um gesto frenético, fazendo a água ao redor deles brilhar. O mar parecia razoável, resoluto, quase mágico. Então, como um flash de relâmpago, a verdade começou a se desenrolar, visões do passado inundando sua mente. Clara viu pessoas, rostos, familiares se contorcendo em gritos distantes. E dentro desse torvelinho, uma mulher apareceu, o sorriso da mãe de Clara em uma festa familiar, mas logo seguido por uma expressão de desespero. Ela está em perigo, Clara sussurrou, e seu olhar se voltava para Alexandre, que a observava pálido. Ela sabia disso tudo. Nós não somos irmãos. E naquele instante, tudo teve um giro. O homem desconhecido não era um estranho. Ele era parte de sua vida. A verdade explodiu em sua mente. Clara percebeu que o homem era seu pai, perdido há anos, e sua vida havia sido uma construção de segredos. Você nunca deveria ter voltado, ele vociferou, os olhos cheios de fúria. Você não sabe o que está fazendo. Agora, a multidão estava frenética, murmúrios preenchendo o ar como um eco distorcido. Clara olhou para Alexandre, confusa. O que está acontecendo? O que isso significa? Os segredos eram para proteger você, Clara. O homem, seu pai, disse. Mas agora, você está em perigo, e ele está atrás de você. A tensão explodiu. O que essa verdade significa? Clara olhou para Alexandre. Seus olhos arqueando juntos em uma mistura de medo e uma nova esperança. Que verdade? O que mais eu não sei? E como se o céu estivesse. Respondendo ao clímax, uma onda colossal se ergueu no mar. Clara sentiu o poder do momento apertar sua garganta. O futuro, que parecia claro, agora estava envolto em escuridão. A revelação de hoje mudou tudo, e enquanto a água se aproximava, Clara gritou, o que faremos agora? E ela não sabia que essa pergunta seria a última a ser pronunciada, antes de tudo se tornar um borrão. O que mais poderia se desdobrar nesse emaranhado de verdades ocultas? Enquanto a luz dourada pulsava ao redor, Clara sentiu seu coração acelerar. O homem que antes parecia uma sombra, agora ficou paralisado, amedrontado pela força daquela luz. Alexandre estava ao seu lado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Clara respirou fundo e, mesmo com a dor latejando em seu braço, uma onda de determinação tomou conta dela. Este era o momento crucial. Eu não sei o que está acontecendo, mas não vamos ignorar mais os segredos, disse Clara, a voz firme. Os murmúrios da multidão aumentaram ao redor deles. As pessoas observavam, perplexas, enquanto a avó de Clara fazia um gesto poderoso, envolvendo os dois em uma aura de proteção. O homem começou a recuar, uma expressão de temor em seu rosto. Vocês não podem escapar da verdade.